Ciro Gomes está de volta, depois de meses de ostracismo, rapaz. Deu uma palestra aí, fez críticas para o governo Lula, né? E essa palestra sobre o Brasil foi concedida na Europa. A questão básica é o seguinte: dá certo assim? Será que a gente não aprende nada? Dá certo isso? É complicado porque às vezes parece que o Ciro Gomes ele não liga muito aí pro que o pessoal diz dele, né? Então já se criou essa ideia do Ciro Gomes na Europa, o Ciro Gomes ausente do Brasil, mas ele, mesmo nesse momento de reaparecer, é em Portugal, ó. Quebra silêncio, critica Lula. Então o Lula é responsável pelo reacionarismo no Brasil, né? Palestra dada em Lisboa, portanto, né? O que também acirra as críticas aí da galera. Vamos ouvir o que ele disse. Na sequência, o doutor em História, Walter Lippold, que é meu comentarista por um dia aqui no Meteoro. Falta projeto. Não é culpa do fulano ou do Beltrano. Se o marciano descesse em Marte... Ô, Lippold, cara. Lippold. Eu errei o nome do professor. Já falei, tem um intelectual que chama Walter Lippmann. E a confusão é, inclusive, aí problemática para o meu lado. Vou tentar melhorar, professor. Não, teoricamente problemática. Teoricamente insustentável, eu diria. Maio do ano passado fizesse uma observação superficial, porque o marciano tem que olhar tudo, né? Tem que olhar as questões de Portugal, as questões da China, o que está acontecendo na Ucrânia. Aí ele passa no Brasil e olha assim, quais são os indicadores? Não, na economia a gente olha o Banco Central, como é que ele é manejado, e na política a gente olha... Vamos ver o Congresso Nacional, né, como é que é manejado e tal. Pois bem, o presidente do Banco Central de maio do ano passado é o mesmo hoje. E o presidente da Câmara e o presidente do Senado são os mesmos hoje por acordo, né, porque o outro diz que é estabilidade e tal. Então isso cai, Sérgio Lira, numa questão. A questão básica é o seguinte: dá certo assim? Será que a gente não aprende nada? Dá certo isso? Sabe, contemporizar com o crime em nome de uma pseudo-governabilidade? Que governabilidade é essa? Segura aí, galera, que daqui a pouco ele vai engatar o Brizola. Vocês, jovens do meu Brasil, não perceberão, mas Walter Lippold, aqui do meu lado, ele e eu temos idade para reconhecer aí quando alguém está imitando deliberadamente o Brizola. Faremos esse julgamento e essa análise em breve. Se você não vê na Globo News, Ciro está imitando o Brizola? Debate do dia. Qual é a proposta? Ora, consta historicamente, e eu não chancelo isso, porque seria uma indelicadeza diplomática que eu mesmo como acadêmico não quero cometer, que haveria suborno no governo Lincoln nos Estados Unidos para alguns constituintes americanos fazerem a emenda contra a escravidão. Eu conheço a política, eu sei, não sou inocente, eu sei como funciona a vida. Mas do que se trata? Nós estamos propondo o quê? Por que eu eleito o presidente do Brasil numa eleição qualificada pelo ódio, pela negação? Eu vou me conciliar com as forças derrotadas, empoderá-las. Virou Brizolou ou Brizolou? Com atraso aí, Brizolou, chegou no PDT. Olha lá, de volta. Brasil numa eleição qualificada pelo ódio. Tá. Pela negação, eu vou me conciliar com as forças derrotadas. As forças derrotadas entrega, cara. Olha lá. Pela negação, eu vou me conciliar com as forças derrotadas. Isso aí, eu entendi a referência. Empoderá-las, financiá-las, reforçá-las. Walter, pelo amor de Deus, cara. Será que eu tô louco? Eu não estou louco estão os que estão fazendo lá isso. Então, eu não estou dizendo agora. Eu vou repetir aqui o que eu falei na época, para ser desqualificado, como em tudo que eu falei. Ora, eu conheço a lógica de impasse do Brasil, eu fui constituinte no estado do Ceará, percebe? Eu sei qual é a engenhoca que nós criamos. Nós criamos uma constituição parlamentarista e na última hora, golpe de suborno, transformamos no presidencialismo com 5 anos para o Sarney. Eu sei muito bem disso, eu sou uma pessoa que estava lá. Só que o Itamar Franco, por exemplo, governou contra isto e criou o Plano Real. Eu estava lá, ministro da Fazenda. Pô, essa última parte aí, talvez ele tenha razão, porque ele me evoca uma lembrança. Veja o que eu acabei de dizer. Talvez ele tenha razão porque ele me evoca uma lembrança. Não,
Ele me evoca uma lembrança. O fato dele ter razão não pode ter nada a ver com isso. Ele me evoca a lembrança, Walter, do Roberto Jefferson, lá naquele momento que ele estava quase tão porra louca quanto durante o governo Bolsonaro, denunciou o esquema que levou a CPI dos Correios, e ele fala assim, essa coisa de mensalão e tal, lá pelas tantas, depois de estourar o escândalo. Isso aí meio que sempre foi assim, tá? O Itamar não, ele para. O Itamar era sério, e daí continua denunciando todo mundo. Então havia essa percepção, tá? Dessa galera aí do entorno do Roberto Jefferson, sabe? De que o Itamar teria sido mais sério e tal. Mas enfim, tá aí o Ciro, professor Walter, o que o senhor acrescentaria aí para mim? Me conta. É complicado porque, primeiro, essa visão que ele tem defendido de um maniqueísmo, né? Como se as forças que ele se... a todo momento ele cita, seriam farinha do mesmo saco e opostos de uma mesma questão, quando na verdade não. Quando na verdade nós sabemos que isso aí é extremamente complicado defender, né? Que a culpa do reacionarismo, a culpa de tudo isso seria das forças progressistas. Isso me incomoda bastante. Nós sabemos de todas as contradições, a questão do Banco Central também, mas assim, o modo que ele vem levando isso desde a eleição e diante da eleição incomoda, porque me parece que é uma construção completamente equivocada. Não sei até que ponto essa construção ela serve até de ideologia mesmo, para se diferenciar de um campo que realmente, olha, muitas pessoas diferentes no final da eleição ali acabaram, né, apoiando o campo progressista, e ele sempre com essa ladainha, né, de que está acima disso e de que, como nós chamamos, né, nas nossas falas, aí, o tecnofascismo bolsonarista, ele teria uma equivalência com o PT e com as forças, né, que chegaram ao poder com o governo Lula. Então, isso já incomoda bastante. Fora toda essa questão que ele coloca de analisar, de conhecer o Brasil, e sempre, né, nos momentos mais importantes, a figura some, né, o mestre dos magos, né, ele some e aí quando vê aparece com uma fulgurante análise, brilhante, que sabe tudo, que sabe mais que os outros, que já estava lá há muito tempo. Realmente me incomoda bastante isso. Tem horas que não é realmente para demonstrar conhecimento, é para demonstrar ação. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.